Aqueles que não estiveram cá no primeiro domingo deste mês, ou nos domingos anteriores, não sabem talvez que este mês nós temos estado a falar sobre a mesa da fé. E eu pedi para ficar aqui a mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor, que normalmente vamos ao primeiro domingo cada mês apenas, para nos ajudar a visualizar aquilo que estávamos a falar. Então, no primeiro domingo nós falámos sobre uma história de missões, a chamada Mesa da Fé. Foi uma mesa que foi mandada fazer, uma pequena mesa, que no tampo tinha talhado a palavra fé, e depois em cada uma das pernas tínhamos Deus existe, Deus vê, Deus ama e Deus cuida. E aquele missionário, o médico missionário em África dizia: estes são os 4 pilares sobre os quais assenta a minha fé. Eu creio que Deus vê, que Deus existe, que Ele vê, conhece a minha vida, que Ele me ama e que Ele cuida de mim. E é uma história muito inspiradora, certamente. E depois nós falámos no domingo seguinte sobre o símbolo do pão, o pão como símbolo. Jesus é o pão que veio do céu. E falámos um pouco sobre isso. No domingo passado falámos sobre o vinho, sobre como ele representa alegria na Bíblia. E falámos que Jesus, o cálice que aqui está, representa o sangue de Cristo, que foi vertido por nós para nos limpar, lavar os nossos pecados. E hoje vamos falar sobre o azeite que está, digamos, representado por esta vela, por esta luz que aqui está. E vou-vos convidar a ficarmos em pé, com a vossa Bíblia, e abrirem Mateus 25, capítulo 25 de Mateus, os primeiros 13 versículos. Vamos fazer esta leitura antes de meditar nesta manhã na palavra do Senhor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25. E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas ou candeias, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias ou loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga comigo: não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado agora: vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Amém? Amém. Podem sentar. Deixem-me só começar por explicar a importância que tinha o azeite na antiguidade, entre os povos antigos. Estamos a falar da Bíblia, estamos a falar de tempos, de milhares de anos atrás. Qual era a importância que o azeite tinha na antiguidade? Olha, 6.000 anos antes de Cristo, já o azeite era conhecido na região da Mesopotâmia, e era usado para proteger do frio, por exemplo. Não sabiam? Era usado para proteger do frio. Era usado nas batalhas como protetor do corpo, não é? Porque se viesse uma espada ou uma coisa, se o corpo tivesse besuntado, aquilo escorregava em vez de furar, não é? Portanto, o azeite tinha essas aplicações muito curiosas. 3.000 anos antes de Cristo era conhecido em todo o Médio Oriente. Nos tempos, nas terras bíblicas, já era conhecido.
A Bíblia, portanto, quando Jesus veio, já era conhecida há milhares de anos. A Bíblia fala de comércio de azeite na cidade de Tiro. Provavelmente eles exportavam para o Egito, porque o Egito não tinha grande coisa em termos de oliveiras, o clima não era propício. O azeite começou a ser investigado, esta substância começou a ser investigada por filósofos, por médicos e por historiadores naquele tempo, por causa das suas qualidades. O azeite tinha tantas qualidades que atraiu o interesse, a investigação, a curiosidade das pessoas de várias áreas da ciência. Os gregos e os romanos já o usavam na culinária, usavam como medicamento, unguento ou bálsamo, usavam como perfume, porque dava para misturar com essências, não é? Então, era usado como perfume. Era usado como combustível para a iluminação, para alumiar, digamos, para pôr nas candeias, para dar luz. Era usado como lubrificante das alfaias, não é? Para as alfaias agrícolas, não é? Aquelas ferramentas do campo, eram lubrificadas com azeite também, e até para impermeabilizar os tecidos. Os tecidos eram cobertos com azeite, para que a chuva não penetrasse. Não havia as técnicas que existem hoje, então eles usavam o azeite também para isso. A oliveira era considerada um símbolo de sabedoria, paz, abundância e glória para os povos. Portanto, a oliveira tinha esta simbologia para os povos em geral, naqueles tempos. Mas se nós formos especificamente à Bíblia e ao cristianismo para ver qual é a simbologia do azeite, o que é que o azeite representa, olhe, desde logo ele representa a presença do Espírito Santo. É um dos símbolos do Espírito Santo, é o azeite. Amém? Quando as águas do dilúvio baixaram e a arca de Noé ainda navegava nas águas, diz que ele soltou uma pomba que voltou com o quê? Com o ramo de oliveira. Foi o primeiro sinal de que as águas estavam a baixar. Em Betel, Jacó, quando teve aquele sonho em que via a escada dos céus e os anjos a subir e a descer, e ele disse: isto é Betel, quer dizer a casa de Deus, a casa de El, a casa de Deus. Isto é a casa de Deus. E ele diz marcar aquele local. Ele tinha pernoitado ali no seu percurso, na sua viagem, e depois teve aquele sonho. Então ele disse: não, isto não é uma casa, isto é qualquer coisa especial. Eu vou marcar este momento, porque esta é a porta dos céus. Não é? E então ele fez o quê? Fez uma coluna de pedras sobre a qual derramou azeite. Entende? O azeite estava associado ao sagrado. O azeite estava associado à presença de Deus. Os judeus usavam o azeite nos sacrifícios e também na unção, na consagração dos sacerdotes, misturado com perfume. A unção dos sacerdotes, segundo a lei de Moisés e dos reis, etc., era com azeite, muitas vezes misturado com perfume, mas significava a presença de Deus. Esteve sempre ligado a esta ideia. A própria lei de Moisés no antigo Israel previa vários tipos das chamadas ofertas de manjares, deviam ser acompanhadas com azeite e sem fermento. E se a ausência do fermento simbolizava a abstinência do pecado, o fermento na Bíblia quase sempre representa o pecado, se a ausência do fermento significava a ausência do pecado, o azeite significava a presença de Deus. E então parte dessas ofertas era então queimada no altar como sacrifício a Deus. Mas mais, os judeus usavam o azeite também para friccionar o corpo depois do banho, ou antes de uma ocasião festiva. É estranho, não é? Para nós. Nós só pensamos no azeite para a comida. Hoje nem pensamos no azeite para a iluminação sequer, porque temos iluminação elétrica. Mas só pensamos no azeite para a comida. Mas não. Mas antigamente não era assim. Depois do banho eles untavam-se com azeite. Não havia body lotion, não é? Não havia loção. Agora já há com azeite. Olha, estamos a voltar. Dizem-me aqui, já há com azeite. Estamos a voltar aos princípios.
Mas em tempo de luto ou de calamidade, normalmente abstinham-se de usar o azeite. Era uma espécie de... Era como se não fosse conveniente naquele momento, numa circunstância daquelas, usarem o azeite. O azeite estava ligado à presença de Deus, mas também a uma certa festividade. O azeite era conhecido como medicamento entre os judeus. Nós conhecemos todos na parábola do bom samaritano que aquele samaritano cujas feridas do homem tinha sido atacado pelos salteadores com vinho e azeite. Porquê? O azeite era cicatrizante das feridas. E, portanto, havia que desinfetar e fazê-las cicatrizar para que o homem recuperasse. E, portanto, posso dizer que na cultura judaica o azeite indicava o sentimento de alegria e provisão, além da presença de Deus, e a falta do azeite anunciava tristeza e necessidade. Nós temos ainda o episódio do azeite da viúva no Antigo Testamento. Quando o profeta chegou, aquela mulher tinha apenas um pouco de azeite e já não tinha nada para comer. E o que é que ele fez? Ele disse: vai às tuas vizinhas, pede tudo que seja vasilhas vazias e traz. E depois começa a enchê-las. E ela começou a encher, e pela fé daquela mulher, Deus encheu todas aquelas vasilhas, até que já não havia mais vasilhas disponíveis para encher. E isto é um símbolo também que a presença de Deus, o Espírito Santo, está disponível para todos aqueles que estão abertos para o receber. Amém? Quais vasilhas vazias, disponíveis. Quando tu tens o teu coração aberto, quando tu tens o teu coração disponível, Deus tem prazer em enchê-lo com a sua presença. Amém? Antes da prisão, Jesus agonizou no Getsemane, também chamado Jardim das Oliveiras, nos arredores de Jerusalém. Getsemane significa lagar de azeite. E Jesus foi ali esmagado como a azeitona no lagar. Os mais novos não sabem, mas antigamente os lagares destinavam-se justamente a isso, a que as azeitonas fossem esmagadas para extrair o azeite. Voltemos agora a Mateus capítulo 25, à chamada parábola das 10 virgens. Nós não vemos aqui apenas falar sobre iluminação. Sabemos que houve algumas que levaram as suas candeias e outras, todas levaram as candeias, e umas foram fornecidas com azeite suficiente e outras não. Outras não se preveniram. E depois, às 2x3, a espera foi longa, elas adormeceram e de repente ouviram que vinha aí o esposo, vinha aí o noivo. E então foram, entretanto, algumas que não tinham se prevenido com azeite, não tinham já azeite, as suas candeias estavam apagadas. E portanto, elas não podiam entrar daquela maneira. Não podiam entrar nas bodas daquela maneira. Então pediram às outras que tinham azeite: um pouco do vosso azeite. Não, isso não é para nós, nem é para vocês. Vão lá comprar. E elas foram comprar. E quando voltaram, a porta já estava fechada. Isto não fala de iluminação. Isto fala de fé. Amém? Fala de manter a vigilância e guardar a fé até ao fim. O apóstolo Paulo diz que tinha corrido a carreira e tinha guardado a fé. A fé é uma coisa para guardar. É uma coisa para usar, para utilizar no nosso dia-a-dia. Nós precisamos de falar em fé, palavras de fé. Nós precisamos de pensar pensamentos de fé. Nós precisamos de andar em fé. Mas também precisamos de guardar a nossa fé. De preservar a nossa fé. Amém? E como é que nós podemos preservar a nossa fé? De onde é que vem a nossa fé? Antes de mais, a Bíblia diz que é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Deus dá a todos o que a queiram receber. Alguns agarram-na, outros não. Mas mesmo aqueles que agarram essa fé, eles precisam de a preservar. Eles precisam de a guardar. Não é? Porque ela pode desaparecer, da mesma maneira como a nossa candeia precisa de azeite suficiente para o tempo necessário. Amém? E o que acontece é que muitas vezes as pessoas não guardam a fé. Porquê? O que é guardar a fé? Olha, a fé é um bocadinho como ao casamento. Quando eu faço preparação para casais, antes do casamento, eu costumo usar sempre esta imagem. O amor é como
uma planta. E nós podemos fazer duas coisas com uma planta. Temos uma planta num vaso, podemos fazer duas coisas. Ou regamos, sempre que ela precisa, para ela manter viçosa, cuidamos dela, e ela mantém-se bonita. Ou então, hoje pomos uma pedrinha de sal junto ao pé da planta. Amanhã pomos mais uma pedrinha de sal. No outro dia, para a semana, pomos mais uma pedrinha de sal. O que é que vai acontecer? Ela vai secar. Portanto, nós podemos fazer desenvolver o nosso amor ou podemos destruí-lo. Depende das nossas ações. Depende da maneira como nós cuidamos do nosso amor, tal como uma pessoa cuida de uma planta. A fé é a mesma coisa. A fé não é uma coisa que cai do céu aos trambolhões. A fé é uma dádiva. Você recebeu no seu coração a fé. Mas precisa de a manter. Tal como nós precisamos manter o amor nos nossos relacionamentos. E, portanto, se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não oro a Deus, se eu não medito na palavra de Deus, eu não estou a tratar desta planta. Eu não estou a tratar da fé como eu devo. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não vem só por ouvir, vem também por ver. Vem também por meditar. Amém? Mas quem não medita, não lê, não ouve, não nada, a fé vai-se constrangendo. Vai enfraquecendo. Vai secando. E às 2 por 3 nós pensamos, mas naquele tempo eu tinha tanta fé em Deus e agora não tenho. O que é que tens andado a fazer? Tens ouvido a palavra de Deus? Tens meditado na palavra de Deus? Tens orado a Deus? Tens tido comunhão com Deus? Tens pensado nas coisas que são de cima ou só nas que são de baixo? Amém? É preciso guardar a fé, conservar a fé. A parábola das 10 virgens é disto que fala. Não é de azeite. O azeite é um símbolo da fé. Algumas guardaram a fé, outras não guardaram a fé. E olha, há aqui 4 grandes lições nesta parábola que eu gostaria de partilhar convosco esta manhã. A primeira delas é que no reino de Deus há gente prudente e há gente louca, gente néscia, gente negligente. Há gente prudente, gente sábia e há gente negligente no reino de Deus. Qual é a diferença entre uns e outros? É que os que são prudentes guardam a fé. Tratam da fé como quem trata cuidadosamente de uma planta. Os negligentes negligenciam a sua vida espiritual, negligenciam a sua relação com Deus, negligenciam a sua comunhão com os irmãos, negligenciam a sua devoção a Deus. Não é? A diferença é esta. Não é que umas eram mais bonitas que as outras. Não é que umas eram mais velhas que as outras. Não é que umas tinham mais cultura ou falavam melhor que as outras. Não. É que umas tinham azeite e outras não. Umas tinham fé, outras não. É esta a mensagem que nos é passada. Amém? Então não adianta muito se eu sou um crente que no passado já tive um grande passado, se eu sou uma pessoa que no passado fiz grandes coisas, que Deus trabalhou através da minha vida de uma maneira fantástica, se eu agora não mantenho acesa a chama da fé, se eu não faço nada para manter acesa a chama da fé na minha vida, se eu não mantenho uma vida pessoal com Deus, se eu não cuido desta planta chamada fé, então é a diferença, é de ser prudente e ser louco no reino de Deus. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, que nós encontramos aqui nesta parábola, é que todos temos que estar preparados para uma espera longa. Para uma longa espera. Esta história da espera tem trazido tantos equívocos ao longo da história, desde o primeiro século até hoje. Nestes 2000 anos, a questão da história, a questão do tempo da espera. Porque, de facto, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é o tempo cronológico. E Deus tem outra medida de tempo, tem outro conceito de tempo, chamado kairos, na Bíblia, que é uma palavra diferente, tem outro conceito. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o povo diz,
Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo. Acho que Deus não tarda. Deus tem o seu tempo, dentro do seu tempo afinado. Para nós é que parece que Deus tarda, porque nós estamos a olhar para Deus através dos óculos do nosso tempo, do cronos, do nosso tempo. E nós não podemos olhar para Deus pelo nosso tempo. Nós temos que olhar para Deus pelo tempo dele. Ou seja, temos que confiar em Deus também na questão do tempo. Mas a minha luta já está há tanto tempo. Será que é assim que Deus pensa? Ou estás apenas a reagir pelo teu sentimento? Por aquilo que tu sentes? Neste momento não é fácil passar uma luta, não é fácil passar uma tribulação. Quando nós passamos por um túnel, parece que ele nunca mais acaba. Mas depois de sair do túnel, nós olhamos para trás e dizemos: glória a Deus. Glória a Deus que eu venci. Amém? E temos que estar preparados todos para uma longa espera. Não sabemos o tempo que vai demorar. Elas adormeceram porque esperaram muito tempo. Possivelmente estavam cansadas do caminho. Há muita gente que fica cansada da sua jornada, cansada da sua vida, cansada das vicissitudes da sua vida, e às 2x3 adormece. Mas à meia-noite houve um clamor: vinha aí o esposo, vinha aí o noivo. E então foi quando elas perceberam que algumas que não tinham azeite na sua candeia, a sua candeia tinha-se apagado. Quando nós adormecemos, corremos o risco de, quando acordarmos, percebemos que não temos azeite, que a nossa candeia está apagada, a nossa luz está apagada. Não é? Terceira grande lição: sem conservar o essencial, não há como alcançar a eternidade, apesar do convite para as bodas. Reparem que todas as 10 foram convidadas para as bodas. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diz a palavra. Portanto, todos são chamados para as bodas. Eu acho muita graça a alguns, normalmente políticos ou intelectuais, que dizem assim: eu não tenho a graça da fé. Na dia deste estava a ler esta semana um livro escrito por alguém de fé, que pediu a alguém que é um ateu, um agnóstico, para escrever o prefácio. E ele dizia: pois eu não tenho a graça da fé. Isto é uma conversa da treta, porque Deus distribui a quem quiser. Quem quiser agarra, quem não quiser não agarra. Portanto, a dádiva é para todos. Deus não seleciona pessoas: eu vou dar fé a esta pessoa. Olha aqui o pastor Fernando tem uma barba gira, branquinha, muito gira. Vou dar um bocadinho de fé. A irmã Augusta não vou dar, porque ela não gosta da cor dos óculos dela, não vou dar. E nem Deus não faz discriminação de pessoa. Deus distribui as suas bênçãos da maneira mais democrática que existe, não é? Mais justa que existe. Deus não discrimina pessoas, porque Deus ama a todos e Jesus morreu por todos. Ele quer investir na vida de todos e de cada um, independentemente de quaisquer diferenças humanas que existam entre as pessoas e que existem nas sociedades entre as pessoas. Amém? E portanto, quando dizem: a mim Deus não me deu a graça da fé. Não, o que eu devia dizer é: eu não ousei crer. Eu não tive coragem para saltar dentro desse mar. Porque a fé é como um mar. Você entra dentro do mar, enquanto tem pé, você diz assim: estou seguro. Mas quando começa a faltar o pé, você pensa assim: eu sei nadar, mas não sei nadar assim muito bem. Se calhar depois pode vir um tubarão, ou uma alforreca, daquelas que picam. O que é que eu faço? Não sei se vá, se não fique, não é? E muitos ficam ali. E então tornam-se agnósticos e dizem assim: eu não digo que Deus não existe, mas também não sei se Ele existe. Eu não sei. Ficam num lugar de conforto, que é num lugar de cobardia, porque não têm coragem de avançar, de entrar dentro desse mar, de confiar inteiramente em Deus. É disto que nós estamos a falar. Quem tem fé, confia em Deus. Quem tem fé, entrega-se nos seus braços. Quem tem fé, entra neste mar da fé e glória ao nome do Senhor. Estou a falar em termos figurativos, agora não vão aí entrar pelo mar adentro.
Portanto, todas foram convidadas para as bodas. Reparem, as loucas e as nécias, todas. Deus convidar toda a gente. Ai, aquela pessoa, eu gostava de evangelizar aquela pessoa que é tão boazinha. Mas aquele outro vizinho meu, ai, eu não quero. Não, é uma pessoa que eu não gosto de nada. Não. Pois, mas Jesus morreu pelos dois. Portanto, os dois precisam de salvação. Os dois precisam de Deus na sua vida. Deus quer investir na vida dos dois. As loucas e as nécias, as negligentes, toda a gente foi convidada para as bodas. Mas sem conservar o essencial, estamos a falar da fé, não há como alcançar a eternidade. As bodas representam a eternidade na presença de Deus. Estas bodas desta parábola representam a eternidade na presença de Deus. Quem não tem fé, não entra. Percebeu? Quem não tem fé não entra. Tu até podes adormecer pela longa espera, mas se guardaste a tua fé, quando ouvires o clamor que vem o noivo, então tu tens a tua candeia acesa, e com a tua candeia acesa tu podes entrar pelas portas. Amém. E finalmente, na hora da verdade, a fé dos outros não nos serve de nada. Na hora da verdade, a fé dos outros não nos serve de nada. Sabe, eu cresci numa igreja há muitos anos, era criança, e ouvi, muitas vezes, tínhamos o hábito de, no culto de sexta-feira, que era um culto mais dedicado à oração, as pessoas levavam papelinhos com um pedido de oração, de fulano Natal, e depois a certa altura lia-se aqueles pedidos de oração e orava-se por aqueles pedidos. E muitas vezes havia pessoas que não frequentavam a igreja, que não eram crentes, mas que eram familiares, ou colegas, ou amigos de crentes, e eles pediam, lá na tua igreja, ora pela minha filha que está no hospital, está muito mal. Lá na tua igreja, ora pelo meu marido que está não sei o quê. E então os irmãos traziam. E Deus, na sua misericórdia, muitas vezes respondia à fé, não daquela pessoa, mas à fé da igreja, que orava por aquelas pessoas. Muitas vezes Deus respondia. Mas na hora da verdade, na hora de partir para a eternidade, o que conta não é a fé dos outros, é a nossa fé. É a nossa fé. Aqueles dois que estavam ao lado de Jesus, no Monte do Calvário, lembram-se? Um estava a xingar Jesus e o outro diz, está calado, tu está... esse homem é inocente e tudo, nós estamos aqui pelos nossos crimes, mas esse homem é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que disse Jesus? Bem-aventurado és tu, ainda hoje estás comigo no paraíso. Aquele homem estava a ser crucificado, devia ser um malfeitor, um criminoso, não sei de que crime, mas para ser crucificado não era coisa boa. Ao ver Jesus, na proximidade de Jesus, face à presença de Jesus, ele entendeu, ele teve um rasgo de entendimento, de revelação, que aquele era o Messias de Israel, era o Filho do Deus vivo. E ele pediu para se lembrar dele. E ele estendeu-lhe a sua mão de salvação. E aquele homem foi salvo no último momento da sua vida. Portanto, não é a fé dos outros que nos serve nada. É a nossa fé. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal com Deus. A mesa da fé está posta. O pão representa a provisão de todas as nossas necessidades. O vinho que representa a alegria do Senhor. O azeite que representa o Espírito Santo e a sua palavra. Amém? Ter apenas uma ou duas destas coisas não chega. Nós podemos ter as nossas necessidades supridas, mas não ter a alegria do Senhor. Falta qualquer coisa. O que não falta aí é gente que materialmente não necessita de nada, nem sabe o dinheiro que tem, mas não tem alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é o peso da carteira. Não é o tamanho da conta do banco. Não é os bens que nós temos. É a alegria do Senhor. Portanto, nós podemos ter as nossas necessidades supridas, mas não ter a alegria do Senhor.
Podemos ter o Espírito Santo e a palavra, mas não ter as necessidades supridas. Há qualquer coisa que está mal, não é? Ter o Espírito Santo, ter a palavra de Deus, mas não ter as necessidades supridas. Se calhar há falta de fé, há qualquer coisa que não está a funcionar. Ou podemos ter a alegria e as necessidades supridas, mas não ter o Espírito Santo e a palavra. Pode faltar uma destas. Tudo isto tem que estar junto. As nossas necessidades supridas, a alegria do Senhor, o Espírito Santo e a palavra. Isto é importante na nossa vida. Isto é importante na nossa vida. Qualquer uma destas três coisas é importante na nossa vida. Vamos chegar em pé. Tu tens o Espírito Santo na tua vida e a palavra de Deus. Se tens as tuas necessidades supridas, se tens a alegria do Senhor, tu podes levantar as tuas mãos e dar graças a Deus. Dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. Amém? Se te falta uma destas coisas, busca. Amém? Busca em fé. Aquilo que é essencial é a fé. Podem subir. A fé é o que é essencial. Estas mulheres, umas foram prevenidas, outras não. Umas deixaram acabar a fé e outras não. As que deixaram acabar a fé, quando foram à procura e voltaram, já era tarde. As outras entraram no gozo do seu Senhor. E, portanto, nós somos chamados todos a entrar no gozo do Senhor. Todos somos chamados à vida eterna na presença de Deus. Todos. Mas para isso nós precisamos, de facto, de manter a fé, guardar a fé. Por isso o apóstolo Paulo dizia: corri a carreira, combati o bom combate, guardei fé. Amém? Guardei a fé. Senhor, nós queremos guardar a fé no nosso coração, Senhor. Queremos não apenas guardá-la, mas queremos estimulá-la, queremos preservá-la, queremos cuidar dela, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra com ouvidos de ouvir, queremos buscar a Tua face, a Tua presença, verdadeiramente para nos fortificarmos, Senhor, na fé. Ó Deus, para esta espera que muitas vezes temos que suportar, Senhor. Porque o Teu tempo é diferente do nosso, os Teus tempos são diferentes dos nossos tempos. Às vezes parece que passa muito tempo e outras vezes parece que passa tempo de menos. Nós não conhecemos os Teus caminhos, nós não conhecemos os Teus tempos, mas quando nós entramos neste mar da fé e perdemos o pé Senhor, e confiamos em Ti inteiramente, ó Senhor, nós passamos a confiar nos Teus tempos e passamos a confiar nos Teus caminhos e passamos a entregar a nossa vida nas Tuas mãos inteiramente, a colocar-nos em cima do altar, Senhor, ó Deus, como sacrifício vivo perante Ti, Senhor. Que a nossa vida seja este sacrifício vivo, que seja agradável a Ti, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Tu és tudo aquilo que nós podemos ansiar, Senhor. Tu és tudo em todos. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Vamos cantar esta oração. A Tua palavra é como uma luz que ilumina o meu andar. Amém. Nós podemos não prescindir de muita coisa, mas da palavra de Deus não podemos prescindir. Amém? A palavra de Deus temperada pelo Espírito Santo. A Tua palavra.